Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Si. Tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Como fazer a distinção entre esses três tipos de enunciado. Essa distinção vai ser muito importante para os estudos de análise sintática, então fique ligado se você tem intenção de aprofundar os seus conhecimentos em língua portuguesa. E você sabe que aqui nesse canal a nossa intenção é descomplicar. Mas olha, esse assunto, frase, oração e período, já é bem simples. Então se inscreve no canal, deixe seu like, deixe aí um comentário já de cara, sugerindo algum outro vídeo ou deixando a sua impressão sobre como estão sendo as aulas e vamos embora para a aula sem mais enrolação. Para começo de conversa, vamos definir o que é enunciado, uma palavrinha que vai aparecer muito aqui e que talvez você tenha dúvida. Enunciado é tudo aquilo que foi dito ou escrito, tudo que está dito e escrito. Então, de uma forma geral, tudo vai ser classificado como enunciado. E, dependendo da característica de cada enunciado, nós vamos classificar em frase, oração ou período, ok? Então, começando pela frase. A frase é um enunciado com sentido completo e que começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Esse ponto pode ser o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação ou as reticências. Isso quer dizer que uma frase não pode ser finalizada com vírgula ou ponto e vírgula. As frases podem ser nominais ou verbais. Quando uma frase não possui um verbo, ela é uma frase nominal. Quando ela tem pelo menos um verbo, é uma frase verbal. Vamos aos exemplos das frases nominais. Cuidado com a correnteza. Veja que aqui existe uma mensagem completa que a pessoa que vai receber essa mensagem é capaz de entender perfeitamente. Ela está pontuada, inicia com uma letra maiúscula, mas não possui nenhum verbo, ok? A frase de baixo, que susto! Outra frase que passa integralmente a mensagem, ou seja, tem sentido completo, inicia com letra maiúscula e é pontuada, mas não tem verbo. Então, essas duas são frases nominais. Vejamos aqui exemplos de frases verbais. Você está bem? Aqui nós temos o verbo estar, certo? Você está bem? A frase recebeu o ponto de interrogação, iniciou com letra maiúscula. Tem sentido completo? Sim. E embaixo, acho que sim. Essa foi concluída com reticências e aí a gente pode interpretar que a pessoa não tem muita certeza da resposta que deu. É uma situação, né, de afogamento. Então, alguém deu o aviso, mas mesmo assim parece que a pessoa passou por um sufoco ali, certo? E aí vem a pergunta, você está bem? Acho que sim, não morri, estou vivo, ok? Aqui nós temos frases verbais. Na frase de baixo, o verbo achar. E é isso, bem simples. Frase é todo enunciado que possui sentido completo, inicia com letra maiúscula, termina com um ponto e pode ter ou não um verbo. E a oração? A oração é um enunciado que obrigatoriamente tem um verbo ou uma locução verbal, mas não precisa ter sentido completo. Pode ter, mas não precisa. Então, a diferença da frase é essa. É obrigatório que haja um verbo para se considerar um enunciado como oração. Vejamos o exemplo. O que iremos fazer nas férias? Atenção aqui para quem tem dúvidas sobre o que é uma locução verbal. Iremos fazer são dois verbos funcionando como um só. Aqui nós temos o verbo ir como verbo auxiliar. O verbo auxiliar aparece conjugado e o verbo fazer como verbo principal, na forma nominal e infinitivo. Se você quiser mais detalhes sobre locução verbal, assista aos vídeos sobre verbos, que vai aparecer aqui no vídeo card para você
acompanhar, ok? Então, locução verbal basicamente é isso. 2 verbos fazendo o papel de um só. É importante saber reconhecer, porque senão você não sabe definir quantas orações aparecem ali no período, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que iremos fazer nas férias? É uma oração, porque tem uma locução verbal, ok? Tem sentido completo, essa daí tem. No exemplo de baixo, descansaremos, viajaremos, visitaremos um museu, iremos à praia. Aqui nós temos várias orações, porque cada verbo vai ser contado como uma oração. Então veja, para ser oração, basta existir o verbo. Se existirem outras palavras em torno desse verbo, ok. Mas se não existir, ok também. Continua sendo oração. Então nós temos a oração descansaremos, uma oração. Viajaremos, outra oração. Visitaremos um museu, outra oração. Iremos à praia, outra oração. E assistiremos a vários filmes, outra oração, ok? Então, essa é a definição. Oração precisa ter um verbo, pode ou não ter sentido completo. O período é um enunciado com sentido completo, iniciado na letra maiúscula, finalizado com ponto e que tem pelo menos um verbo. Quando o período tem apenas um verbo, é um período simples. Quando ele tem mais de um verbo, é um período composto. Vejamos o exemplo de período simples. Joinville, em Santa Catarina, é uma das cidades mais visitadas do Brasil. Aqui nós temos apenas o verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular. Joinville é. Então, este período é considerado simples. Ele é também uma oração, apenas uma oração. E é também uma frase. Inicia numa letra maiúscula, termina no ponto, tem sentido completo, é uma frase. Tem um verbo? É uma oração. Tem tudo que uma frase tem e mais o que uma oração tem. Então, é um período. O período abrange a frase e a oração. Vejamos agora o exemplo para período composto. Joinville tem uma arquitetura diferenciada e é a capital da dança. Aqui nós temos o verbo ter e o verbo ser. Então, são 2 orações. Joinville tem uma arquitetura diferenciada, primeira oração. E é a capital da dança, segunda oração. Este período é composto porque tem 2 orações. Cada verbo representa uma oração. É isso, eu disse que era bem simples, não precisa complicar esse assunto, mas esse assunto tem desdobramentos. Nós precisamos agora aprender os tipos de frases e também os tipos de orações, ok? Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você e que você possa compartilhar, se inscrever e deixar aí um recado pra gente. Muito obrigada e até a próxima aula de português!